Nossa mudança de opinião e atitudes gera em Deus um desejo de mudar a forma de nos abençoar. Igreja, a nossa mudança de pensamento, de atitudes, gera no coração de Deus também a mudança, a forma dele de nos abençoar. Pastora, que base bíblica a senhora vai nos dar? É extensa a base bíblica. Porque hoje nós vamos ler muitos versículos. Mas, igreja, vai ser uma mensagem que vai mudar a sua forma de ver as coisas. Principalmente a pessoa que não gosta de mudar de postura, de opinião, de atitudes. Igreja, não há como haver mudança no contexto geral se o ser humano em si não mudar. Todas as mudanças que houve em nossa volta, no nosso país, no mundo, é porque alguém mudou a forma de trabalhar, de visualizar as coisas. Ou seja, foram várias tentativas, aí deu errado, teve que mudar a forma de fazer aquilo ali. Quando uma receita nos dá errado, nós temos que descobrir o que está acontecendo. Então, isso se chama mudanças. Então, por que o ser humano não gosta de mudanças? Igreja, é necessário. É necessário mudar de opinião. Ah, pastora, a mudança de opinião significa pessoa que não tem postura, que não tem personalidade, que não tem caráter formado. Ao contrário. Igreja, nós somos pessoas sujeitas a mudanças. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Números 23, 19. Então acompanha comigo, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No entanto, Gênesis 6,6 afirma então, se arrependeu Deus, o Senhor, de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Como entender essas duas passagens? Deus se arrependeu ou não? A palavra de Deus diz que Deus se arrependeu? Aqui está falando. O que o Davi falou? Deus se arrependeu ou não, Davi? Não? Você acha que Deus não se arrependeu? Davi, quantos aninhos que o Davi tem? 5 aninhos. Vem cá, Davi, por favor. Sobe aqui. Então, olha lá pra frente, lá pra câmera. O que você falou? Não, sério agora. O que você falou? Que Deus não se arrependeu? Não? Você acha que não? Não. Então, tá bom. Pode sentar no seu lugar. Normalmente, quando é que você se arrepende de ter feito alguma coisa? Quando você cometeu um erro, não é? Não é isso? É como alguém dizer, fiz algo errado e me arrependo disso. E por que normalmente alguém se arrepende do erro cometido? Porque ele gera consequências desagradáveis. Assim, o arrependimento humano ocorre na maioria das vezes por causa de alguma falha cometida. Ou seja, alguma falha ou o pecado cometido. E que gera consequências ruins nos quais nos sentimos arrependidos. Então, o que gera mudanças? Arrependimento. Então, o que gera mudanças? Arrependimento. Então, se não há mudanças, é porque não houve? Arrependimento. Exatamente. Então, igreja, um ser humano que não gosta de mudar, que não gosta da postura, mudança, é um ser humano que não se arrepende do que faz. Igreja, e não há como Deus efetuar o perdão no coração do homem se o homem não se arrepender.
Entendeu agora? Então, um ser humano que não gosta de mudança é um ser humano destituído de quê? Do perdão de Deus. Entenderam agora? Então, igreja, a mudança, ela é necessária. A mudança, ela vem do arrependimento. Ou seja, fiz algo de errado, você vai ali, e quando você faz algo de errado, você acha que um simples pedir de desculpa resolve a situação? Ou você acha que tem que rever aquela situação? Tem que rever. Igreja, por quê? Se você faz algo de errado na sua casa, um exemplo, você fez esse móvel aqui, alguma coisa deu errado, você tem que desmontá-lo e rever a situação e tentar corrigir o erro. Então, na verdade, a mudança, igreja, ela requer que nós revemos o nosso erro, que nós verdadeiramente consertamos, voltamos atrás. E o ser humano, ele não gosta desse tipo de coisa, porque o ser humano em si, ele é orgulhoso. Infelizmente, igreja, a base do ser humano dizer, eu não mudo de ideia, eu não mudo a minha forma de pensar, eu não mudo por causa de ninguém. Deus mudou por causa de alguém? O Davi, insistentemente, ele está na postura dele, que Deus não se arrepende. Entendeu? Então vamos lá. Também é comum ouvirmos dizer, não arrependo de ter feito tal coisa. Quem já ouviu isso de tal pessoa? Ah, eu não me arrependo de ter feito aquilo. Muita gente já ouviu, não é? Então vamos ver o conteúdo disso. Amém? Também é comum ouvirmos pessoas dizendo, não me arrependo de ter feito tal coisa, mas não gostaria de ter que passar pelas consequências que ela gerou. Essa situação é pior ainda, pois a pessoa não reconheceu que errou e nem se sente triste por ter cometido o erro. Apenas lamenta de ter que passar pelas consequências do seu pecado. Ou seja, igreja, eu só lamento porque eu estou vivendo as consequências, mas eu não me arrependo de ter feito. Igreja, ou seja, são pessoas que ainda sustentam o seu orgulho, não é verdade? O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Deus se arrepende? Então nós vamos ver, igreja, dentro do contexto agora, presta muito atenção. Da onde vem o que se chama arrependimento de Deus? Amém? Deus nunca erra. Se ele não erra, então não tem do que se arrepender. Davi está certo. Entendeu? Deus, ele nunca erra. Então ele não tem do que se arrepender. Então Deus não se arrepende daquilo que ele não errou. Agora, quando o homem erra, e ele automaticamente volta atrás naquilo que ele prometeu ao homem como consequência do seu erro. Ou como ele vai lá e retira aquele castigo. Por quê? Ele viu que o homem arrependeu. Então, na verdade, o homem que se arrependeu. E Deus foi ali e fez o seguinte, retirou a consequência que iria recair nas costas daquele homem. Então, igreja, se não haver arrependimento, não há perdão da parte de Deus. E mais, não adianta você se arrepender só das consequências. Você tem que arrepender do fato. Amém? Ele não erra, então não pode se arrepender. Não tem do que se arrepender. Como nós humanos
por algum erro que tenha cometido. Vejamos, então, cuidadosamente, como a Bíblia utiliza a palavra arrependimento referindo-se a Deus. Agora chegou no conteúdo, no contexto que você quer saber. Entendeu? Então vamos cuidadosamente dentro da palavra de Deus. Porque contra a palavra de Deus não pode haver argumento. Amém? Vamos lá? Em Números 23, 19, 20, lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Essas palavras foram proferidas por Balaão e registradas por Moisés. Ou seja, essas palavras foram proferidas por quem? Por Balaão e registrada por quem? Moisés. Notem que o verso está dizendo que Deus havia abençoado o povo de Israel e que ele não iria mudar de ideia. Nada, nem ninguém poderia fazer Deus mudar seu plano de abençoar o povo. Nesse sentido, Deus não se arrepende. Entendeu agora? Deus não se arrepende de abençoar o povo. Você sabe por quê, igreja? Deus é Deus abençoador. Amém? Ele não muda a sua palavra, por mais que os inimigos do povo de Deus tenham tentado, através de subornos e artimanhas, não conseguiram fazer Deus mudar de ideia. Quando Deus abençoa, ele não muda. Quando ele abençoa, ele não muda. Pode acontecer do homem mudar e colocar-se uma posição que o impeça de receber a bênção de Deus. Entendeu agora? Ou seja, pode acontecer do homem mudar, e colocar-se numa posição que o impeça de receber a bênção de Deus. Ou seja, quando o homem muda a sua postura diante de Deus, mas Deus não muda seu propósito de abençoar a humanidade, porque ele nos ama e não muda. Note que Moisés não está comparando Deus com os homens. Aqui está a chave. Deus não é homem para que se arrependa como um homem. Deus não é como nós, que se arrepende. Um dia você abençoa o seu irmão, outro dia você espragueja ele. Um dia você diz que ama seu irmão, no outro dia você odeia ele. Está começando a entrar dentro da palavra? Amém? Mas tem muita coisa pela frente. Deus não tem nenhum erro do qual se arrepender. Repetindo, Deus não tem nenhum erro do qual se arrepender. Ao lermos passagem bíblica que nos informam que Deus se arrependeu, precisamos levar em conta que o arrependimento divino é totalmente diferente do humano. Quando a Bíblia fala do arrependimento humano, usa as seguintes palavras no original. Isso é importante você entender. Amém? Shubá, hebraico. Metanoê, grego. Seus significados: mudança de mente. Não somente a tristeza pelo pecado. Voltar atrás. Retornar o caminho correto. Quando a Bíblia fala acerca do arrependimento divino, usa estas: Naham, hebraico, e metamelomai, grego. Significado: dor, tristeza e pesar. Quando a Bíblia cita arrependimento de Deus, está querendo dizer que Deus sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu pesar. Entenderam?
O arrependimento divino nos traz mudança em seu ser, mas no seu modo de tratar o homem. O arrependimento de Deus, mencionado na Bíblia, pode ter o sentido de mudar de ideia ou estar triste. Em diversas circunstâncias, quando o povo mudou de atitude e de procedimento, abandonando seus pecados, Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia, isso não significa que ele se arrependeu, porque Deus não tem do que Se arrepender. porque ele não erra. Entenderam agora? Davi está certo. Deus não se arrepende. Em diversas circunstâncias, quando o povo mudou a atitude e procedimento, abandonando seus pecados, Deus mudou de ideia. Isso é, revogou a sentença outrora proferida. Veja algumas passagens bíblicas que ilustram este ponto. Então nós vamos ler algumas passagens, ok? Eu vou colocar a Adriana para ler Êxodo 32:14. Colocar a Carla para ler Samuel, 2 Samuel 24:16. Colocar a Carol para ler Jeremias 26:19. Colocar o Lucas para ler Amós 7:3 ao 6. Adriana, Jonas 3:10. E Carla, Jonas 4:2. Adriana vai ler para mim Êxodo 32:14. Pode, alto. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Que tremendo, né? Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer o seu povo. Na versão original e hebraica, então quer dizer o quê? Pelo que nós já aprendemos até agora. Vamos lá, vou ler. Então o Senhor, o quê? Se entristeceu do mal que dissera que havia fazer ao seu povo. Caíram agora em si? Amém? Amém. Vamos lá. 2 Samuel 24:16. Leia, Carla, bem alto. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir. O Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retire a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à areia de Araúna, o Jebuseu. Jebuseu. Amém? Ou seja, vou ler para você na versão hebraica, original. Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu. Ou seja, o Senhor ficou triste. Ele caiu em si. Ou seja, ele se entristeceu daquilo que ele haveria de fazer, daquele mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Isso que quer dizer 2 Samuel 24:16. Vamos lá, Jeremias 26:19. E os líderes continuaram: por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário, Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar o seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou a desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Essa Bíblia do Lucas é uma versão maravilhosa. Ou seja, ele o que ele fez? Ele mudou de Ideia. Ele mudou de ideia.
Isso significa que ele se entristeceu daquilo que ele fez. Por quê? Porque o homem se arrependeu do seu ato. Ou seja, vamos lá. Jeremias 26, 19. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e toda Judá? Antes, não temeu este o Senhor e não implorou o favor do Senhor? Então se arrependeu o Senhor. Ou seja, então mudou de ideia o Senhor do mal que falara contra eles. Mas nós estamos fazendo um grande mal contra as nossas almas. Jeremias 26, 19. Amém? Amós 7, do 3 ao 6. Bem alto, Carol. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o povo para exercer a justiça, a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno, e o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Agora olha na primeira frase da Bíblia do Lucas. Então ele mudou de ideia e respondeu. Então o Senhor mudou de ideia. Ou seja, então não é questão de Deus se arrepender. Não se arrepende. Significa que Deus muda de ideia. E mesmo assim Deus muda de ideia por causa de quê? Qual o título da mensagem dessa noite? Nossa mudança de opinião e atitudes gera em Deus um desejo de mudar a forma de nos abençoar. Ou seja, Deus ele muda de ideia conforme o nosso arrependimento. Se não haver arrependimento, Deus não muda de ideia quanto ao mal que nos sobrevirá segundo as consequências dos nossos erros. Então repita comigo, bem forte. É necessário haver mudanças. Qual é o outro? Jonas 3,10. Por favor, bem forte, Adriana. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes fazer, não fez. Agora Jonas 4:2, parte A. O Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, então ainda na minha terra, porque isso me preveni fugindo para trás, pois sabeis que é Deus, piedoso, misericordioso, longanimoso e grande em benignidade, e que te arrependeste do mal. Ou seja, Jonas 4:2. E orou Jonas ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Ou seja, e que se, o quê? Muda de ideia. Amém? Muda de ideia. Bíblia de Estudo NTLH. Ela tem o dizer correto. Ou seja, que Deus não se arrepende. Ele muda de ideia. Ok? Ele muda de ideia. Jonas 3:10. Que diz, Deus viu o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Ou seja, porque Deus tinha mandado Jonas dizer para a cidade de Nínive que ele estaria destruindo aquela cidade. Por que ele mudou de ideia? Porque na verdade o homem se arrependeu do mal que estava fazendo. Ou seja, Deus muda de ideia para nos abençoar,
Por que, igreja? Porque nós nos arrependemos. Quando nós não nos arrependemos dos nossos erros, Deus não muda de ideia para nos abençoar também. Ok? No caso de Nínive, Deus se arrependeu e não os destruiu como disse que faria. Nesse caso, o arrependimento de Deus significa que ele ficou muito contente pelo fato do cidadão de Nínive, ou pelo menos alguns deles, terem se convertido de seus maus caminhos e voltado para ele. As passagens acima representam o arrependimento de Deus como uma mudança de modo, ou seja, uma mudança no modo dele tratar com os seres humanos, fruto da mudança do homem em relação a ele e seus propósitos. Entenderam agora? Deixa eu repetir para vocês essa parte. Amém? As passagens acima lidas representa o arrependimento de Deus como uma mudança no modo dele tratar com os seres humanos, fruto da mudança do homem em relação a Deus e seus propósitos. Ou seja, em mudança também em relação a si próprio, em mudança de pecado para o quê? Para santidade. Com isso, Deus automaticamente volta a abençoar. Ele muda de ideia. Deus se arrepende? Não. Ele muda de ideia. Ou seja, essa mensagem nos ensinou muito esta noite. Não é verdade? Amém? Outros versos bíblicos falam que Deus se arrependeu no sentido dele ter ficado triste com o que os homens fizeram com a liberdade que lhes foi concedida. Vejamos duas passagens. Igreja, vamos lá. A homem nenhum, a liberdade nenhuma a nos dada, foi dado o direito de agredir, de prejudicar e de brincar com os sentimentos de ninguém. Amém? Amém. Vamos lá. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que por toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Isso está em Gênesis 6, 5 ao 7. Outra. Ora, Samuel nunca mais viu a Saul até o dia da sua morte. Mas Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. Ou seja, isso está em 1 Samuel 15, 35. Quando Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem, está afirmando que o Senhor sentiu profunda dor por ter de executar juízo contra o homem. Deus é amor. Ele quer que os ímpios se convertam dos seus maus caminhos e viva eternamente com ele. Isso está em Ezequiel 18. Ou seja, igreja, então Deus, sim, ele quer que o homem se arrependa. Quando o homem não se arrependa dos feitos que ele faz de ruim, Deus se entristece com ele. Entendeu agora? Amém? Assim, quando Deus percebeu até que ponto a maldade humana havia crescido nos dias de Noé, ficou triste. Ele já havia tentado de tudo para chamar aquele povo ímpio a voltar, chamar aquele povo ímpio de volta para os seus caminhos. Agora, nada mais daria resultado. Não havia mais remédio. Deus viu que todos os habitantes da terra, exceto a família de Noé,
precisaria ser destruído, condenados à morte eterna. Isso trouxe profunda tristeza de Deus. Ou seja, esse arrependimento que a Bíblia cita aqui, trata-se de quê? Tristeza de Deus. Amém? Deus se arrependeu de ter criado o homem no geral? Não. Deus ficou triste pelo fato daquela geração o haver rejeitado completamente, a ponto de ser destruídos. Deus ficou triste por ter que punir a maldade humana que havia alcançado proporções enormes. Então, igreja, imagina hoje, no ponto em que chegou o nosso mundo, a tristeza que Deus olha lá de cima. Esse é o arrependimento de Deus apresentado na Bíblia. Ele nunca erra, mas se algum de suas criaturas erra insistentemente, a ponto de se perder eternamente, Deus, que não tem prazer na morte de ninguém, fica triste pelas consequências que essa criatura terá que sofrer. A esse sentimento de dor e perda, a Bíblia chama de arrependimento ou pesar de Deus. Porque Deus fica triste, igreja, porque quando um ignorante se nega a mudar, ou seja, igreja, o ser humano, ele precisa mudar. Não procure ser coerente o tempo todo. Afinal, o apóstolo Paulo disse que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Ser coerente é usar sempre a gravata combinando com a meia, é ser obrigado a ter amanhã as mesmas opiniões que tinha hoje, e o movimento do mundo, onde fica? Ou seja, igreja, até a terra gira. Ela muda. Até a terra muda. Desde que você não prejudique ninguém, mude de opinião de vez em quando e caia em contradição sem se envergonhar disso. Tremendo. Amém. Eu vou repetir esta frase. Amém? Desde que você não prejudique a ninguém. Olha aqui. Desde que você não prejudique a ninguém, mude. Amém. Mude de ideia. Ô igreja, a mudança que agride o outro, ela não é a mudança da parte. Porque Deus é amor. Porque Deus não é discórdia, como a Carol está falando. Deus é um Deus de paz. Amém. Glória a Deus. Ah, Deus tocou no meu coração, não vou levar adiante não. É que nem um rapaz do Facebook me falou essa semana. Eu terminei, pastora, um dia antes do meu casamento. O que, meu filho? Acabei com o meu casamento. Mas por que você acabou com o casamento? Encheu a boca para dizer: Deus me mandou. Agora eu quero que a Carla venha aqui à frente. Está dentro do conteúdo. Eu quero que a Carla conte para vocês um testemunho acontecido com ela dentro do ônibus e o que o ladrão falou. Amém? Por favor, Carla. Fala os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Essa semana eu estava vindo no ônibus com o esposo que a moto estragou. Aí nós estávamos conversando, né? E todo mundo no telefone, ninguém olhava pra ninguém, todo mundo no telefone, preparando o telefone. Aí de repente o rapaz levantou lá pra mim e pro Marquinhos e falou com nós assim: aqui ó, psst, quietinho, hein? Aí eu fiquei sem entender, falei assim: por quê? Vocês não viram nada, vocês não estão enxergando nada. Eu peguei e fiquei assim: uai, eu, hein? Que esquisito. De repente, minha filha começou com a mochila saqueando todo mundo, pegando o celular de todo mundo e passando, falando: vamos. Eles estavam dentro do ônibus vigiando todo mundo, o que todo mundo estava fazendo, sabe? Quando chegou um certo ponto, aí eles começaram a assaltar todo mundo. E aí eles não assaltou só 3 pessoas dentro do ônibus que não foram assaltadas. 4 pessoas que não foram assaltadas. Foi eu e meu marido, que eles mandaram a gente ficar quietinho. Tinha um senhor também, parecendo que estava levando uma compra para casa. Ele também não foi assaltado.
E tinha uma menina lá na frente, que também, ela tava dormindo, depois ela acordou, ela também não foi assaltada, ela falou que viu, mas não foi assaltada, e uma senhora que tava com o celular, que eles pegaram o celular dela, e ele ainda até debocharam, foi que eu falei, a gente rouba isso aqui? Aí eles pegaram e falaram, não, você tá doido? Isso aí não, devolve pra senhora aí, não mexe com essa senhora não, que isso? E pularam a casa e roubaram o motorista e roubaram uma menina, coitada. Ela tinha acabado de receber o salário dela, acho que ela tinha contado dentro do ônibus e eles viram, fez ela tirar a bolsa, tirar a carteira, tirar o celular, ficou até chorando desesperada. O pessoal ficou tudo revoltado. Aí as meninas pegou depois falando assim, por que eles não roubaram só vocês? Aí eles achou que ela falou, não sei não, eu não sei por que ele não roubou as nós não. Aí depois, quando foi pra delegacia, parou na delegacia, eu percebi que todas as pessoas que não foram roubadas eram evangélicas. Ou tinham ligação com o evangélico. Essa menina que não foi roubada, eu peguei e falei com ela, é engraçado, seu celular é muito chique, eles não roubaram, ela estava na minha bolsa. Aí eu senti vida e falei assim, pois é, tem alguém que ora por você, minha filha, você crê nisso? Aí foi minha mãe evangélica. Eu falei, ah, então você crê no Deus dela, porque ela ora por você. Aí depois que todo mundo, roubou todo mundo, ele virou pra gente dentro do ônibus e falou assim, gente, tenha uma boa noite e fica com Deus. E desceu do ônibus. É revoltante. Glória a Deus, igreja. Igreja, que Deus abençoe, fica com Deus. Ladrão, igreja, roubar, ainda colocar Deus na história. Igreja, a Carla não foi roubada e a Carla estava com o pagamento dela do dia. Por quê? Isso é ser dizimista fiel. Deus tem compromisso. Amém? Glória a Deus por isso. Igreja, enfim. Ou seja, igreja, por que eu pedi a Carla para contar esse testemunho? Porque na verdade, igreja, o ser humano, ele quer colocar Deus numas decisões que ele toma errada. Porque nós aprendemos aqui, o quê? Desde que você não prejudique a ninguém, mude de opinião de vez em quando e caia em contradição sem se envergonhar disso. Ou seja, se você cair em contradição, desde que não caia em vergonha. Você tem esse direito, não importa o que os outros pensam. Porque eles vão pensar de qualquer maneira. Por isso, relaxe. Deixe o universo se movimentar à sua volta. Descubra a alegria de ser uma surpresa para você mesmo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1:27. Glória a Deus. Amém? Agora... Ou seja, para nós finalizarmos, vamos ler Jeremias 26:13. Este é o versículo chave dessa mensagem. Jeremias 26:13. Agora, com esta passagem bíblica, nós vamos ver o quê? Um conselho de mudanças. Amém? Vamos lá? Agora, pois... melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E ouve a voz do Senhor vosso Deus. E o Senhor desistirá do mal que falou contra vós. Jeremias 26:13. Ou seja, Deus, ele desiste do mal que ele dissera que faria a nós, quando nós mudamos, quando nós voltamos atrás, quando nós nos arrependemos. Ou seja, o título da mensagem dessa noite, repetindo: nossa mudança de opinião e atitudes gera em Deus um desejo de mudar a forma de nos abençoar. Amém. Que esta palavra venha efetuar na vida de vocês várias mudanças. Em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo.